Paz e graça, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa e estaremos gravando aqui mais um vídeo nesta tarde abençoada. E hoje nós iremos tratar de um assunto que ele é muito polêmico. Há várias linhas de interpretação e nós temos aqui a nossa linha de raciocínio, de pensamento a respeito deste assunto. Este assunto que iremos tratar nesse dia de hoje é a respeito de as almas das pessoas que vão para o céu. Quando elas estiverem no céu, será que elas estarão conscientes? Será que elas terão lembranças de coisas que foram passadas ou não? Porque a linha de interpretação que eles dizem que parte de coisas, de lembranças, nós vamos ter e parte vão ser apagada. E já algumas pessoas têm uma linha de interpretação bíblica que eles dizem que lá a gente não vai ter mais lembrança das coisas aqui que foram passadas, que a gente passaram aqui. E nós temos uma linha de raciocínio, de interpretação, que nós defendemos também, nós vamos apresentar ela. E o que eu quero fazer neste momento como eu costumeiramente faço, é ler a palavra de Deus para a gente entrar no assunto, no ensinamento da palavra. E nós estaremos lendo em Apocalipse, capítulo de número 6, e o versículo de número 9, 10 e o 11, que eu quero deixar aqui para a nossa meditação. E é em cima desses 3 versículos que estaremos aqui dando o nosso parecer, ensinando um pouco a respeito se as pessoas lá no céu, as almas que estão lá no céu, que estarão lá no céu, se elas estarão conscientes de tudo que se passou aqui na terra, se elas lembrarão ou se elas não vão se lembrar mais destas coisas. Então nós vamos aqui para Apocalipse capítulo 6 e o versículo de número 9, 10 e 11 eu quero deixar para a nossa meditação, que diz assim a palavra de Deus. Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habita sobre a terra? E cada um foi-lhe dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que havia de ser mortos, como eles foram. Meus amados irmãos e irmãs, o que nós lemos aqui nesses 3 versículos do capítulo 6, livro de Apocalipse, é algo que nos chama muito a atenção. Esses 3 versículos, ele começa a desvendar alguns mistérios e também a desfazer outros, ensinamentos que as pessoas ensinam por aí. O mistério que é desvendado aqui é que a própria palavra de Deus aqui está falando a respeito de pessoas, e aqui no caso são pessoas que, quando nós meditamos na palavra de Deus,
que morreram porque foram fiéis ao Senhor em um período de tribulação. A gente não vai entrar neste assunto para falar a respeito de tribulação ou fora da tribulação, porque não é necessário. Mas estaremos falando a respeito de que estas pessoas que morreram e as suas almas estão ali próximo ao trono do Senhor, porque quando aqui a palavra de Deus diz que no versículo 10, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro dominador, não julgas e vinga o sangue dos que habita sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui o texto está sendo bem claro em nos falar que essas pessoas, essas almas que estão lá no céu, elas foram mortas no período da tribulação. E quando elas reclamam ali por justiça, né, e por vingança, porque aqui diz, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Aqui dá para a gente entender no texto que as almas estavam clamando ao Senhor para que houvesse um julgamento e uma vingança sobre aqueles que estavam cometendo certas atrocidades como esta, matando as pessoas que eram fiéis à palavra de Deus, fiéis ao Senhor, fiel, né, ao Espírito Santo, à vontade de Deus. E elas estavam sendo mortas, as almas subindo para próximo ao Senhor nos céus. E elas pediram para que houvesse um julgamento e uma vingança. Aí nós vamos dizer o seguinte, aprender algo aqui. Se lá no céu não houvesse ali consciência ou lembrança de coisas passadas, estas almas não estariam reivindicando aqui um julgamento para aqueles que cometeram tal atrocidade com eles e com aqueles que ainda iriam passar pelo que eles passaram. Sendo assim, o que nós entendemos? Nós entendemos que aqui no texto, essas almas, elas estão conscientes do que passaram com elas, o porquê elas foram mortas, como elas foram mortas, elas estão aqui tendo lembrança e conscientemente do que passaram com elas. Então, aqui na terra. Então, elas estão no céu as almas, mas elas estão cientes do que passou, de tudo que se passou neste período de tribulação e porque elas foram mortas. Até pediram para que houvesse um julgamento contra quem? Contra aqueles que o mataram, que mataram elas e que estava matando aqueles que eram seus irmãos ou irmãs. Então, quando nós olhamos para o texto, aí muitas pessoas vão, às vezes, questionar e dizer, não, mas aqui o que acontece? Aqui não resumiu todas as coisas. Aqui, quando houver um novo céu e nova terra, então essas coisas serão apagadas. Ora, aí há um problema seríssimo na Bíblia Sagrada, porque quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo almas que já foram salvas e que subiram e que estão lá diante ou abaixo, né? Interprete como você quiser, creio eu, que está ali abaixo do trono, o trono é acima e o trono de Deus fica acima
e o terceiro céu abaixo, onde as almas estão. E elas, né, como nós aqui temos acesso a conversar, a dialogar com o Pai, com Deus, elas lá estão próximas. Então elas também têm o acesso de clamar, de conversar com Deus, né? Só que o que nós temos que entender é que estas almas aqui, elas não têm como, aqui elas estão com um tamanho senso de justiça, é tão grande aqui, que elas não estão aqui, no caso, sofrendo, não. Quando elas estão reivindicando, elas estão pedindo para que houvesse julgamento, é porque havia dentro delas um senso de justiça. Não é porque elas estavam ali sofrendo, não. Ali agora, o que traz sofrimento para nós, para os irmãos e irmãs que estão vendo aqui esse vídeo entender, o que traz sofrimento para o ser humano é, na verdade, o pecado. É, na verdade, enquanto nós estamos aqui na face da terra. Se, por exemplo, um filho nosso, ele sofre um acidente, a gente fica triste com aquilo, ver ele à beira da morte. Você fica triste. Por quê? Porque o nosso corpo aqui, ele é um corpo que ele não é somente espiritual. Ele é um corpo que ele veio do pecado e que ele está sujeito a pecar e que ele, o nosso corpo aqui, ele está sujeito a ser atingido ainda e também atingindo o nosso corpo, abate a nossa alma, porque nós ainda não fomos ainda transformados e levados para o céu. Então, quando nós vamos para o céu, a nossa alma, tudo, se vamos ser arrebatados, será transformados num corpo glorioso. No caso, a alma, quando ela sai daqui, ela sai do corpo, o corpo descendo para a terra, e ela vai para lá, ela entra totalmente numa dimensão que não tem nada a ver com a dimensão terrena. Porque a dimensão terrena, aqui embaixo, você aqui está sujeito a dor, a nervosismo, a choro, a decepções, mas quando você entra no ambiente celestial, quando você parte daqui para o ambiente celestial, quando você, para você entrar ali, aí tudo isso fica para trás. Por exemplo, dor, rancor, ódio, mágoa, tristeza, porque isso, na verdade, isso é causado pelo pecado. E enquanto nós estamos aqui na face da terra, o nosso corpo, ele ainda tem a tendência pecaminosa. Sobre ele a nossa alma pode abater? Sim, pode abater. Inclusive, João, ele diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então, o pecado, de uma certa forma, ele ainda vai estar habitando aqui e vai estar fazendo com que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo venha sofrer dano de sofrimento. Mas quando nós partimos, como partiu estas almas no período da tribulação, que elas morreram por amor à palavra, pelo testemunho do Senhor, que elas entraram às dimensões celestiais, o que aconteceu ali agora encerra todo este processo agora de dor, de angústia, de lágrima. Por quê? Porque ali agora, nosso corpo agora desceu para a terra, no caso, e a nossa alma, agora o nosso espírito, adentra uma dimensão espiritual, celestial, aonde estas coisas agora não terão mais poder sobre a nossa vida. Então, mais que a nossa memória e o nosso passado, o que nós estamos fazendo lá, por que nós estamos lá, isso é bíblico. Nós vamos realmente estar sempre conscientes
está sempre atento por que é que nós estamos ali, ou por que é que às vezes as pessoas que não foram para ali, foram para outro lugar, elas estarão também conscientes e tem lembrança sim de tudo, porque aqui no texto fala que elas estão ali diante do trono e elas estão reivindicando para que houvesse um julgamento, uma vingança, mas a vingança aqui é no sentido de um julgamento justo para aqueles que estavam fazendo estas atrocidades contra o povo de Deus. Mas aqui o que nós percebemos aqui, nesses 3 versículos aqui, é que houve um senso de justiça. Então aqui, o que as almas estão aqui não é triste, porque lá diante do trono do Senhor não há tristeza, não há dor, mas é para que houvesse contra aquelas pessoas que fizeram, né, que causaram a morte delas, e não só daqueles outros irmãos que iriam estar com eles, que houvesse ali um julgamento justo, com justiça. Simplesmente isso. Mas se nós dissermos que as pessoas estão aqui atribuladas, sofrendo dor, chorando, triste, nós estaríamos contradizendo a palavra de Deus, pois a presença do Senhor, diante da presença do Senhor, outrora, você se salvou, então haverá uma transformação na nossa entrada nos céus ou para estar na presença de Deus. Então não tem possibilidade alguma. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, e se nós estivermos ali agora no céu e a pessoa já casou 2 vezes e de repente entra no céu? Nossa, chegar lá, então eu vou conhecer agora a minha ex-esposa que partiu e eu fiquei para trás e eu casei, nós vamos encontrar. Então vai haver tristeza? Não, irmãos, não, porque lá é outro mundo, lá é outro modo de nós passarmos a eternidade. Ali agora, para começar, não tem casamento, ali não existe esse negócio de marido e mulher, ex-marido, ex-mulher. Ali agora o que é que vai ter? Ali vai ter irmãos em Cristo Jesus, ali vai ter um corpo todo transformado, uma alma toda transformada, um espírito, e nós estaremos ali, todo mundo num grupo, sendo conscientemente, realmente, entendendo o que se passou, o que está se passando, por que nós estamos ali, porém não tem esse negócio ali agora, ali há um senso de justiça, ali é algo que nada pode nos atingir, porque ali não existe pecado, então se não há pecado, não há dor, não há tristeza, não há nada disso que venha nos entristecer, ainda que nós venhamos lembrar de algum parente, de alguma pessoa que se condenou, para nós não vai fazer diferença, porque nós não vamos sofrer com isso, porque ali não há sofrimento, ali naquele ambiente. Não tem sofrimento, ali é somente senso de justiça. A pessoa errou, o que as almas aqui estão reivindicando aqui, que houvesse o quê? Um julgamento, que houvesse agora um julgamento para a punição daqueles que estão fazendo as coisas erradas. Então, para nós não tem dificuldade nenhuma de nós entendermos que lá no céu estaremos sim conscientes, estaremos sim lembrando de tudo, porém sem nenhum grau de sofrimento, até porque o senso de justiça ele estará conosco para todo sempre. E aqui quando nós olhamos aqui as almas clamando aqui e dizendo o que diz aqui, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga?
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, quer dizer, está pedindo simplesmente para fazer justiça. Aqueles que fizeram injustiça contra elas. Então, quer dizer, estava sofrendo elas ali? Não, não estava sofrendo, mas simplesmente clamando para que houvesse o julgamento o mais rápido possível, né? Porque elas queriam ver o julgamento, mas não é porque estava sofrendo, estava triste, estava ali irado e querendo vingar, guerrear contra alguém. Não, não é isso. É simplesmente querendo ver a justiça de Deus operar como operou na vida deles. Eles estão ali porque a justiça de Deus, essas almas estão ali, imperou sobre a vida delas. Elas foram fiéis, elas pagaram o preço com a sua vida e elas estão ali por causa da justiça de Deus. Assim, igualmente, Deus fará com o ímpio, com aqueles, o anticristo, a besta, né? O falso profeta, todos eles. Será feito justiça, aquelas pessoas também que fazem covardia aqui na face da terra. Então, é lógico que vai ter o julgamento de Deus para todas as pessoas e seres espirituais que fazem, que praticam a maldade, sempre vai ter o julgamento. Então, aqui elas simplesmente pediram para que houvesse o julgamento, né? A rapidez no julgamento, mas o Senhor diz para elas ter um pouco de calma, de paciência, esperar mais um pouco, repousar-se mais um pouco, porque muitas pessoas ainda iriam pagar com a sua vida, né? Iriam morrer e estariam indo para completar, né, a quantidade de pessoas que Deus já tinha determinado que estivesse ali salvas junto com estas almas que estavam ali clamando. Então, não, irmãos, nós não podemos entender que lá no céu nós estaremos inconscientes ou que lá no céu nós estaremos todas as nossas lembranças apagadas ou que nós não teríamos ali consciência do que nós fizemos e o porquê que nós estamos ali. Até porque, já imaginou que lá nós iremos ver quem? Nós iremos ver Abraão, Isaac e Jacó. São pessoas que morreram no passado. Por exemplo, se lá apagasse toda a nossa memória, quando nós chegássemos ali, como nós iríamos lembrar de que nós aqui aprendemos a respeito do testemunho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, e como que nós iríamos conhecer eles, lembrar quando nós avistarmos eles ali no céu, como? Então, é lógico que nós estaremos lá conscientes, sim, e que nós estaremos lá tendo, sim, lembrança, porém não tendo jamais dor, não tendo jamais sofrimento, não tendo jamais coisa alguma que nos traga algum dano para comprometer a nossa alma ali, a ponto de dizermos que alguma coisa que nós lembramos do passado iria levar contaminação ali para diante do Senhor para conosco. Então não existe essa possibilidade. Então o que nós aprendemos é que estaremos lá sim, estaremos lá conscientes sim, e teremos lá sim a lembrança de tudo e por que nós fomos para lá, porque nós praticamos a palavra de Deus, cumprimos a palavra de Deus, fizemos as obras que deveríamos fazer, pregamos o Evangelho, nós fizemos tudo aquilo
em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra nesta hora que Deus nos concedeu, neste momento precioso. Eu deixo esta palavra aqui para a nossa meditação. Que Deus abençoe a todos vocês. E na próxima nós estaremos gravando mais um vídeo. Se você gostou, aprendeu alguma coisa, o nosso canal é Encontro com Cristo. Esteja aí, inscrevendo no nosso canal. Nós contamos com a ajuda de vocês para estar cada vez mais firmando este canal. Então nos ajude, nos abençoe e que Deus abençoe a todos vocês também, no nome de Jesus.